Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas ali, a gente tinha visto as atividades humanas e impactos ambientais, né? Falando nesses problemas, a gente não pode deixar de falar sobre a poluição que é causada pelos efeitos humanos. Então, quando a gente fala em poluição, quer dizer o seguinte, é a introdução de qualquer substância ou energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, tá? Com consequências negativas para os seres vivos no geral, para todo a biota. A poluição ela passou a ser bem mais intensa após a Revolução Industrial, o que culminou no aumento da industrialização, tá? Atualmente ela é considerada uma ação de grave impacto ambiental, tá? Um grande problema ambiental, pelo, pelo pouco controle que se existe nesse meio, tá? E as consequências geradas são gigantescas. Então, ela afeta diretamente, tá? A nossa saúde, a industrialização, as águas, o solo, as plantas, mas elas são divididas porque tem tipos de poluição diferentes, tá? E elas são divididas de acordo com os poluentes que são introduzidos no meio ambiente. Alguns com impacto um pouco menor, outros com impacto maior, tá? Então nós temos, por exemplo, a poluição do ar. A poluição do ar ou poluição atmosférica, né? Ela se refere à contaminação do ar por gases líquidos, partículas sólidas que estão em suspensão, material biológico que você tem essa alta carga na atmosfera e até mesmo de energia. Essas substâncias elas são chamadas de poluentes atmosféricos e estão dissolvidas, né, dispersadas nas formas de gases ou partículas que são provenientes de fontes naturais, como os vulcões e a neblina, tá? Ou ainda de fontes artificiais, que são fontes produzidas por atividades humanas, indústrias com pouco controle de emissão de poluente, grande queima de carga orgânica pelas indústrias com pouco controle do quanto que é descarregado na atmosfera, tá? Pela Organização Mundial de Saúde, a poluição do ar é responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano no mundo, tá? Acabando matando mais do que a AIDS e a malária. Então ela afeta o corpo humano de uma forma muito grave e muito pesada, porque ela acaba danificando, né? A poluição do ar ela acaba causando danos, lesões aos órgãos e em praticamente todas as células do corpo, tá? Isso daí vem do Fórum Internacional das Sociedades Respiratórias, porque a pesquisa ela demonstrou que a poluição atmosférica ela pode causar danos da cabeça aos pés das pessoas, tá? Doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, demência, passando por problemas no fígado, câncer de bexiga, ossos frágeis, a pele danificada, pode ocasionar alteração na fertilidade, em fetos, em crianças, tá? Todas são situações que podem ser causadas pelo ar tóxico, tá? O dano que é resultante desses poluentes que causam essas infecções acaba impactando diretamente, tá? Porque você vai entrar em contato com esse ar contaminado e em seguida alguns desses contaminantes podem passar para a corrente sanguínea, tá? E acaba inundando o teu organismo com partículas ultra finas de poluentes. Então, a poluição do ar, ela é uma emergência dentro da saúde pública, porque de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% da população mundial está suportando ar tóxico ao ar livre, tá? Porque essa análise ela indica que esse problema é responsável por 8,8 milhões de mortes precoces a cada ano, tá? O dobro de estimativas anteriores e é maior do que as mortes causadas pelo tabagismo. Então, o impacto
de diferentes poluentes sobre várias doenças. É claro que nem todos os poluentes são conhecidos, né? Então você tem uma grande pesquisa, né, nesses diferentes poluentes e em que ponto ele pode ocasionar danos ao sistema respiratório ou não, mas os dados sugerem que os mais conhecidos são aqueles danos cardíacos, danos pulmonares, mas são apenas o início, tá? Porque essa poluição ela pode prejudicar todos os órgãos de forma aguda e crônica. As partículas, então, ultrafinas que passam pelos pulmões, elas são captadas pelas células, tá? Porque como são partículas muito pequenininhas, quando ocorre a troca de oxigênio lá nos alvéolos pulmonares, que a hemácia vai deixar o gás carbônico e vai pegar uma molécula de oxigênio nova, essas partículas ultrafinas passam também e acabam sendo captadas por essas células e transportadas pela corrente sanguínea. E isso expõe todas as células do corpo, tá? Então, segundo as pesquisas, assim, há muito levantamento que grande parte dos órgãos acabam sendo atingidos com isso, tá? Ainda dados assim da Organização Mundial de Saúde chamou a atenção que o ar, né, a poluição do ar, chamou ela de assassina silenciosa, porque os efeitos gerais não são frequentemente atribuídos ao ar tóxico, tá? Quando a gente fala de pulmão e coração, esses efeitos do ar sujo, dessa alta carga de poluente que é largada no meio, ele mostra que quando a poluição é inalada, isso vai resultar diretamente em problemas respiratórios. Asma, enfisema, câncer no pulmão, doenças respiratórias em geral. Tem provas muito contundentes, né, provas muito pesadas para isso, que o ar resulta de sérios danos, não só ao pulmão, mas como também ao coração, tá? Aumentando esse risco dos ataques cardíacos, pois as artérias acabam se estreitando e os músculos ficam mais enfraquecidos. Então, uma das razões para o amplo dano que é causado pela poluição do ar é que essas partículas muito pequenas que penetram os pulmões são transportadas pelo corpo, tá? E vão se alojar em órgãos diferentes, tá? E estando relacionadas também a doenças cerebrais, acidentes vasculares cerebrais, demência, redução da inteligência, tá? Ainda tem evidências que o sono insuficiente pode ser consequências da inalação de gases tóxicos, tá? E claro que isso daí acaba afetando a população como um todo. É claro que as indústrias são as principais responsáveis por isso, não adianta querer falar que não, tá? Porque você tem uma determinação da Organização Mundial de Saúde, do CONAMA, do IBAMA, para controle de taxa de poluição, né, de emissão de poluentes no ar, que eles são emitidos principalmente pela queima de componentes orgânicos, de componentes tóxicos, pela queima de materiais e metais que podem ser tóxicos na forma gasosa, e eles têm que ter um controle para a emissão desses poluentes na atmosfera, tá? O que acontece é que o controle é baixo e você não consegue ter um controle eficaz das indústrias que largam essas grandes cargas de poluentes no ar, tá? Mas existe já os filtros que são instalados em algumas indústrias que acabam filtrando a parte grossa desse poluente que passa, mas aí nós dependemos muito, digamos, da boa vontade das indústrias, né, de manter um equilíbrio entre o que pode ser emitido para o ar e o que pode não ser emitido. O melhor jeito de reduzir essa exposição exacerbada, essas queimas dos gases, né? Nós sabemos que ele é um problema que ele pode ser resolvido, mas ele tem que ser controlado lá na origem, tá? Como a maior parte dessa poluição vem dessa queima de componentes orgânicos, de combustíveis fósseis e afins, para gerar eletricidade, para aquecer as casas, para produção nas indústrias, tá? Para transporte de energia. Então, se precisa trabalhar esses fatores de uma maneira muito drástica, tá? Pegar pesado mesmo em cima. Então, nós acabamos assim, nós somos a primeira geração da história
a ser exposto a um nível tão alto de população, tá? Então, nós temos cidades, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro, que quando você está no ápice das produções, a cidade inteira fica coberta por uma massa de poluente. E isso agrava muitos problemas respiratórios. Tóquio, a China, é muito comum. Agora a gente usa falar, tem que usar máscara para sair de casa para se proteger do vírus. Mas a China, o Japão, que são cidades muito industriais também, é muito comum você ver pessoas no dia a dia utilizando máscaras, justamente pela grande poluição que tem na cidade. Como a massa de poluição ela fica mais pesada, mais densa, ela paira sobre as cidades, tá? E isso foi esse tempo da nossa pandemia aí, vários locais já registraram uma qualidade, sim, uma melhora significativa na qualidade do ar, porque você teve muitas indústrias que tiveram que fazer rodízio, outras tantas pararam. A gente sabe que isso gera problemas para todos, mas para para alta carga que é largada a nível atmosférico, isso melhorou muito. Tanto que você tem imagens comparativas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros grandes centros, dos dias que teve o lockdown, né, que muitos lugares fecharam por completo, e dos dias normais, tá? Então esses fatores eles têm que ser trabalhados de uma forma drástica para que consiga minimizar essa poluição e minimizar os impactos que trazem nas pessoas. E isso daí você tem as mais diferentes variáveis quanto à poluição do ar e o que ela pode gerar para o organismo, tá? O que ela pode afetar para o organismo. É claro que ela não é um problema único, nós temos outros vários problemas de poluição. Um dos mais importantes também é a poluição da água, que a contaminação dos corpos de água, né, dos rios, córregos, nascentes, afluentes, a grande carga de contaminantes físicos, químicos e biológicos que são largados ali, eles podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, às plantas, à atividade humana. Então, isso é um problema muito crítico, tá? Um grande fator preocupante da poluição hídrica, da poluição das águas, é a contaminação dos lençóis freáticos, tá? Porque os lagos, rios, os mares, os oceanos são o destino final dos poluentes solúveis em água, tá? Que acabam sendo lançados no ar ou no solo. Então, dessa forma, além dos poluentes que são lançados nos corpos de água que são receptores, as águas ainda vão receber os poluentes que vêm da atmosfera e da litosfera do solo, tá? Ainda temos os poluentes físicos, né? O lixo que é jogado, o lixo plástico, o metal, a garrafa, os papéis que são jogados no solo e são arrastados pelas chuvas e vão acabando se dissolvendo aos poucos, virando pedaços menores e que acabam contaminando toda uma cadeia alimentar. Eu comentei, eu acho que com vocês ontem na aula ao vivo, né? É um absurdo você ter... Nós estamos num período de pandemia, o pessoal fez uma limpeza da praia, da água do mar lá, um monte de máscara jogada. Então acaba sendo um absurdo isso que é uma funcionalidade direta da ação humana, tá? Ou jogar o lixo, ou largar em qualquer lugar. Então isso acaba gerando uma alta carga de poluente. Mas infelizmente o ser humano, como ser humano, né, ele só vai entender isso quando for tarde demais ou quando as soluções se tornarem muito drásticas para conseguir retornar isso a um ponto eficaz, tá? A um ponto que consiga acabar ou que consiga controlar isso de uma maneira certa, tá? Hoje você tem várias tecnologias que acabam reduzindo a quantidade de lixo, que acabam reciclando uma quantidade de lixo, mas depende muito da ação humana para isso, tá? O ser humano por si só, ele é mais sujo que o porco, porque você vê N exemplos de um simples papel de bala que a pessoa pega, o cidadão tem a capacidade de jogar no chão. Tá? É difícil pôr no bolso, pôr numa sacolinha e levar para casa para jogar. Nas estradas, você vê o pessoal jogando lixo pela janela do carro. É difícil deixar a sacolinha dentro do carro e pôr lá e colocar no lugar que é destinado. Então, tudo isso daí acaba impactando a vida
ao redor, né? Porque você tem animais, pássaros, que acabam sendo atraídos por muitas vezes pela coloração daquele plástico que é jogado, do lixo que é jogado, do chiclete que é jogado no chão, e vão utilizar isso como alimento. E isso vai acabar gerando, vai acabar intoxicando o organismo dele, e ele vai acabar morrendo por causa disso. O mesmo lixo que é jogado no oceano, tá? Ele acaba entrando na cadeia alimentar de baleias, de tubarões, de peixes, de tartarugas, e isso vai gerar um impacto direto nesses animais, tá? Os estudos mais recentes que foram realizados durante 6 anos consecutivos, tá? Pelo Geary's Institute, ele estimou que há cerca de 5,25 trilhões de partículas de plástico flutuando no oceano, tá? Isso equivale a 279 mil toneladas de plástico, tá? A pior parte, claro, que esse plástico ele já está quebrado, já está degradado e entra na cadeia alimentar, prejudicando muitos organismos, tá? Inclusive os seres humanos, que dependem muitas vezes desses organismos para sobreviver, dependem da pesca, dependem da água, dependem dos recursos que são provenientes da água, dos oceanos, dos rios, das lagoas e afins, tá? Infelizmente essas ações humanas, elas são cada vez mais grotescas e pesadas em cima do meio. Aí você acaba vendo como o ser humano é capaz de destruir a si mesmo e destruir o planeta aonde ele está vivendo, tá, pessoal? Eu coloquei para vocês bastante conteúdo ali, bastante matéria sobre todas essas partes da poluição. A gente vai ver ainda uma por uma os fatores que levam elas, tá, a cada poluição, que acaba sendo importante para um conhecimento prévio para vocês, que, enfim, vocês que são o nosso futuro, vão ser os futuros engenheiros, os futuros químicos, os futuros médicos e afins, tá? E vão ser e são a geração que ou vão dar um jeito no planeta, ou o planeta vai entrar em colapso de uma vez, tá? Fiquem bem, pessoal, até a próxima aula, um grande beijo, até mais.